Fala, galera do canal. Hoje nosso convidado é muito especial, um convidado aí que veio, acho que ele é gaúcho, né, professor? Veio do Rio Grande do Sul Gaúcho. e começou no Juventude. Ele é o Osmar Loss. Roda a vinheta aí, diretor, que ele vai se apresentar. Bom, como já disse aí, né, oriundo do Rio Grande do Sul, acho que hoje não tem muita relação com tamanha globalização que a gente vive no mundo, o cara ser do Sul, ou ser do Norte, ou ser do Nordeste. Acho que a oportunidade de conhecimento, a oportunidade de poder experimentar esse mundo do futebol, ela está presente em todas os tamanhos de cidades, os tamanhos de possibilidades aí que a gente quer, basta a gente estar em busca disso. Só correção, comecei no Internacional, trabalhei no Juventude também, foram 18 anos de Internacional, né, em duas passagens, e depois com uma passagem para o Juventude na minha primeira saída do Internacional. Então, tive a oportunidade de trabalhar em todos os níveis de faixa etária, desde a escolinha, privilegiando o aspecto lúdico, até a parte competitiva, jogando decisões de campeonato com o profissional do Internacional e também com o Juventude, em situações bem complexas do clube. Então, me considero não um peregrino do futebol, porque eu não passei por muitos clubes. Eu tive uma carreira mais sólida em todos os lugares que eu passei, mas um cara que aprendeu desde muito cedo as etapas que devem ser cumpridas para atingir a plenitude na carreira. Legal. Hoje nosso tema, então, vai ser de categoria de base ao profissional. E a minha primeira pergunta eu vou fazer a primeira pergunta. A minha primeira pergunta vai ser relacionada a alguns atletas. Quando ele chega ao profissional, você acha que eles se perdem no meio do caminho? Porque às vezes o cara é bom na base, aí chega no profissional acaba não desenvolvendo aquele papel. O que você acredita? O que você vê nisso aí? Você acredita que, na sua opinião, o jogador ele é culpa da formação ou do treinador, do profissional que não sabe trabalhar com aquele jovem jogador da base, talvez? Qual que é a sua opinião? O que você acha aí? Esse é um tema bacana, muito interessante. Eu acho que está aí talvez o grande gap do futebol brasileiro, que é poder fazer um melhor aproveitamento nessa fase de transição do departamento de base para o departamento profissional. É uma pergunta que eu já respondi diversas vezes e ela sempre vai alterando um pouco a resposta, mas eu acho que tem alguns grandes influenciadores desse má aproveitamento nosso dos jogadores de base nos departamentos profissionais dentro do clube em que ele foi formado. Porque esse jogador, quando ele não dá certo num clube grande, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Internacional, no Grêmio, ele joga em outros clubes. Ele não deixa de ser jogador de futebol. Ele só deixa de ser aproveitado pelo clube que deveria ter a utilização dele por tudo aquilo que investiu nele no processo de formação. O primeiro ponto que eu destacaria como dificuldade é a exposição. Aquela exposição que a gente tem no campeonato, na categoria de base, ela é totalmente distinta da exposição que se tem no profissional. Um chute bem dado ou um chute mal dado no profissional, ele pode tornar esse atleta um ídolo ou ele pode tornar esse atleta um vexame para a sua torcida e para as outras torcidas, né? Ou até acabar com a carreira dele, né? Em alguns casos, acabar com a carreira. A gente está tendo tem um exemplo hoje, aí se confirmou a saída do Pedro Henrique do Corinthians para o Atlético Paranaense, né, rendendo em torno aí de 1 milhão e pouco de euro para o Corinthians, de um jogador que no ano de sua estreia ele teve uma falha grotesca contra o Atlético Mineiro, que se ele não tivesse maturidade, se o Corinthians não tivesse habilidade para dar o tempo para ele, talvez estaria se jogando um talento para o futebol brasileiro e uma quantia financeira considerável, que além de ajudar a formar o Pedro Henrique, ajudou a formar o Pedrinho, ajudou a formar outros tantos jogadores nesse mesmo período. Então, alguns casos até interessante, até em outros clubes, tipo São Paulo mesmo, com 2 zagueiros, o Lucão e o Rodrigo Caio. Inclusive o Rodrigo Caio deu certo em outros clubes, em outro clube. São esses detalhes. Eu acho que a propulsão do bem e do mal no departamento profissional, ela se torna extremamente evidente, diferentemente da base, em que muitas vezes o erro ele passa desapercebido, só é observado pela própria comissão técnica, e o acerto também só é observado pela comissão técnica. Muitas vezes aquelas poucas pessoas que assistem o jogo nem vão levar isso para frente, então para mim é a grande diferença. A repercussão de trabalhar no profissional, de jogar no profissional e de jogar na base é gritante, e o jogador precisa ter
fator emocional, psicológico muito sólido, tanto para não flutuar demais, né, e passar para a soberba, quanto para não sofrer demais quando acontece algum erro e que o caminho sai fora um pouquinho daquele trilho que você estava projetando. Outro aspecto importante é o nível de troca de informações entre departamento de base e departamento profissional. Um atleta que permanece num clube de base durante 3, 4 anos jogando em alto nível de performance, é uma questão de tempo para ele reproduzir esse mesmo nível de performance no departamento profissional. Porém, o que a gente percebe, com a minha experiência, é que esse jogador ele vai enchendo o caminhãozinho dele de areia no processo de conhecimento na base, e quando ele chega no profissional, o departamento profissional você diz assim, ó, descarrega teu conhecimento que ele não vale nada. A partir de agora você vai precisar mostrar tudo para nós de novo, aquilo que você já fez nesses 4, 5 anos que você teve de desenvolvimento. E esse é um grande erro, porque se existe uma integração muito forte, esse processo de amadurecimento e de evolução, ele tem que ser elevado para dentro do departamento profissional. Ele não pode ser jogado fora e desprezado. Claro que a gente sabe que tem particularidades, mas esse é um grande problema. Que a gente diz assim, a gente enche o caminhão de areia e quando chega lá a gente joga fora e precisa fazer tudo de novo. No departamento profissional, aos olhos do treinador do profissional, do dirigente do profissional. Então isso também é outro grande problema que agrava demais esse processo de transição. O terceiro ponto que eu levantaria como um outro grande impeditivo do melhor aproveitamento é a questão do clube não querer assumir a responsabilidade de botar um menino. Isso serve inclusive para os treinadores. Um clube que bota um treinador jovem, ele assume o risco enquanto clube, enquanto dirigente, enquanto política de clube. Quando ele bota um atleta da base, ele está assumindo o mesmo risco. Quando ele pega aquele jogador já mais rodado, de 27, 28 anos, por mais que seja um jogador mediano na avaliação do futebol, ele está digamos assim, de carta branca perante a torcida e perante a imprensa. Eu contratei um cara experiente. A minha responsabilidade era contratar um cara, não era dar oportunidade para alguém que eu não sabia o que ia me retornar. Então, esses 3 pontos são os 3 pontos mais importantes, mais decisivos que eu acho nessa dificuldade do processo de transição base profissional. Legal. Alguém quer falar alguma coisa aí? Tranquilo? Vitor, faz sua pergunta aí. Já vou até emendar. Você citou a transição. A minha pergunta é relacionada às dificuldades. Para você, quais são as dificuldades do atleta da base encontra quando chega no profissional? Tem uma frase que eu acho que reproduz bem, sabe? A gente diz o seguinte: pardal que voa com morcego acorda dormindo de cabeça para baixo. O problema do jogador da base é querer fazer parte daquele ambiente. Muitas vezes ele acaba se tornando, para poder ter uma melhor ambientação, ele acaba aceitando o papel de bobo da corte, ou seja, aquele cara que faz todo mundo no vestiário rir, aquele cara que dentro do treino todo mundo achincalha ele e para ele está tudo bem, porque aquilo ali faz com que ele se sinta parte do ambiente. Outros pontos importantes é essa questão, o jogador que já está no profissional há muito tempo, principalmente falando de grandes equipes, nós estamos falando de jogadores que ganham salários vultuosos e, consequentemente, já tem a vida praticamente encaminhada na questão financeira. E esses meninos chegam tendo que batalhar o seu espaço e aí acabam começando a fazer o mesmo tipo de vida, comprando um carrão, botando uma camisa, ele ganha 5 mil, ele compra uma camisa que custa 1.000, para poder estar na mesma vibe de todos os caras do vestiário. E então falta muito entendimento do processo. Falta por parte dos clubes alguém que possa botar ele no lugar. Falta talvez dentro dos próprios atletas uma liderança que já tenha passado por isso e que possa dizer para ele, olha, calma, vai devagar, não é bem assim, entendeu? Então falta na realidade uma integração e um reconhecimento de qual é o teu papel naquele momento. O jogador da base que chega no profissional, muitas vezes ele não entende o papel dele. Ele aceita o papel secundário de um coadjuvante, ou seja, eu só estou aqui para treinar, eu não vou jogar mesmo. E isso vai fazendo com que ele perca o senso de competitividade, isso vai fazendo com que ele perca o senso de evolução e daqui a um pouco ele não consegue mais resgatar isso, porque ele acaba aceitando. Você acha que falta um pouco de um lado como psicólogo do treinador, talvez? Para abraçar o jogador? Olha, eu tive a oportunidade de estar já nas várias frentes, né, tanto em base quanto em profissional, e eu sei, e dizia isso antes de experimentar ser treinador de equipe profissional,
que faltava do treinador esse senso de acolhimento. Porém, depois de ter sido treinador de equipes profissionais, eu posso garantir para você que o treinador não tem tempo para fazer esse acolhimento do jeito que ele tinha na base, aonde o treinador era uma figura presente todo dia. São tantas coisas para o treinador gerir numa equipe profissional e tanta pressão que ele tem que absorver, que ele precisa que o jogador tenha uma autonomia, que ele consiga se desvencilhar dos problemas também de forma individual, sem o apoio de alguém que diga para ele o que tem que ser feito todo momento. Então, não caracterizaria isso como uma solução. Eu acho que o treinador não pode ser considerado culpado por não dar esse acolhimento ao jogador jovem quando ele chega ao departamento profissional, porque o treinador tem muitas coisas para se preocupar, muita pressão para absorver, delegar muitas coisas para outros membros da comissão, olhar para o aspecto a médio e longo prazo, mesmo a gente sabendo que os resultados são o que gerem a curto prazo a sua sobrevivência dentro do clube. Então, acho que o jogador ele precisa ter autonomia para tomar decisões e para sair de possíveis problemas de forma individual também. Legal. Guilherme? Professor, como que é estruturado as categorias de base dos clubes que você passou? E só pegar um gancho dessa parte de transição, como funciona a transição aí do futsal para o futebol de campo de vocês aí? A gente recebeu o Ilcinho, ele explicou um pouco, se puder estar falando também. Certo. Essa parte da transição futsal-futebol de campo, a gente modificou ela aqui no Corinthians, foi em torno de 2015, 2016, a gente fez uma mudança, colocou o futebol embaixo de um mesmo guarda-chuva, todo o futebol de formação, e a gente leva concomitantemente até os 14 anos eles podendo participar das duas modalidades. A partir dos 14 anos, a gente dá a liberdade do menino tomar a decisão se ele quer seguir com o campo ou se ele pretende seguir com o salão. Muitas vezes a gente interfere nessa decisão baseado em respostas que a gente encontra em conversas entre o departamento de futsal e o departamento de futebol, para poder, daqui a pouco, o menino está atendendo hoje, mas ele tem muito mais perspectivas, pelo que a gente tem de conhecimento, de ser um alto nível no futsal. O futebol não vai ter problema em dizer para ele, olha, você é muito bem-vindo aqui, porém, as nossas avaliações são de que você teria mais sucesso no futsal. A decisão ela é sempre do atleta, quando for uma decisão de poder escolher os dois. Muitas vezes, vai chegar nos 14 anos, o departamento de futsal vai dizer, olha, para nós ele não atende mais. Ou o futebol de campo vai dizer, não, para nós ele não atende mais. E aí o outro segmento de esporte vai dizer, não, eu quero continuar com ele. E aí nem leva-se essa decisão ao atleta. Na realidade, se inibe uma das duas e ele vai ter que seguir a outra. Mas normalmente, quando os dois querem, normalmente isso acontece, o jogador é soberano nesse processo de decisão. Você fez uma pergunta anterior, qual é que era, Guilherme? Relacionada à categoria de base, como que é estruturado? Se na base você tem que trabalhar, o modelo de jogo que você trabalha na base é igual ao principal? Certo. Isso, na minha visão, não funciona bem no futebol brasileiro, tá? Pela pouca permanência dos treinadores nas equipes principais. Então, como é que você vai fazer um modelo que é aquele que aquele treinador usa, e sendo que a gente não sabe se ele vai ficar 3 meses, 4 meses, 2 meses ou 1 ano, ou 2, quem sabe, até em alguns casos. Então, a gente não enxerga isso como viável no Brasil ainda. Tá? Acho que talvez o único clube que possa fazer esse modelo seja o Red Bull, que tem o Thiago como à frente do processo e ele sabe, é muito claro o que cada treinador precisa oferecer para o clube. Então, acho que o único hoje que não tem uma esfera política envolvida, em que a torcida não tem o fator de demissão ou de criar problemas, é o Red Bull. Então, acho que é o único que poderia ter esse tipo de modelo. A nossa estrutura nós temos um caderno metodológico, um documento orientador, onde a gente privilegia determinadas ações e comportamentos. Independente, a gente não entra na esfera se o treinador joga 4-3-3, se o treinador joga 3-5-2, se o treinador joga qualquer estruturação de posicionamento. O que a gente quer é que o time seja protagonista, o que a gente quer é que o time seja agressivo, o que a gente quer é que o time seja excelente nas ações técnicas. Então, são comportamentos que gerem e que não interferem nas características, porque eu não posso exigir que seja um 4-3-3 se eu não tenho naquela faixa etária jogadores para aquela característica. Eu preciso entender que o processo de evolução e amadurecimento das categorias de base, ele não pode cercear por uma característica o fato de um outro jogador poder fazer parte do processo de evolução.
Então, eu acredito muito nisso e o Corinthians trabalha dessa forma, conduzindo um processo de comportamentos, de ações macros, de pilares maiores e não especificamente em relação à estratégia ou modelo de jogada. Boa. Diego? Aproveitando esse gancho da base, professor, como é feito o aproveitamento quando o garoto sobe para as categorias, para uma categoria mais velha? Não do profissional, mas do sub-13, do sub-15, do sub-15 ao sub-17 e assim constante. Perfeito. Ótimo questionamento. É muito importante. A primeira batalha que a gente precisa vencer é dentro da própria estrutura de base, né? É fazer com que a gente consiga, ao final de uma temporada, 80%, 90% daqueles atletas que faziam parte, por exemplo, do sub-14 cheguem ao sub-15. O que eu falo há muito tempo, já desde a época que eu estava no Internacional, ainda na minha primeira passagem, pesquisando o passado da formação dentro do clube, eu percebi que aqueles jogadores que eram elencados com 13 anos, quando a gente olhava para o sub-20, a gente encontrava de 10% a 20% apenas daqueles jogadores que com 13 anos estavam no Internacional e com 20 anos estavam no Internacional. Então, a gente começa a se questionar naquele momento, em 1999, 2000, a gente começa a se questionar. Os jogadores é que estão errados ou o processo é que está errado? Se eu perco 80% durante o caminho, não são os jogadores que estão errados. Ou eu escolhi mal os jogadores no início, ou eu, como processo de evolução e de instrumento, eu preciso me reinventar, preciso me refazer. E a gente fez isso, a gente percebeu uma evolução, mas ainda acho que, devido à oferta que se tem de tanto jogador à disposição, os treinadores acabam sendo pouco pacienciosos, acabam, nos primeiros 2, 3 erros do atleta, jogando ele para o lado e buscando um outro jogador em um outro clube, em uma outra escolinha, em uma outra situação, para dar oportunidade. A gente não tem tolerância, e a gente precisa melhorar essa tolerância aos erros. Os erros fazem parte do processo de evolução, da caminhada de evolução, de preparação para se tornar um atleta melhor. Então, são alguns pontos. O que a gente construiu dentro do clube hoje? Hoje não, já desde quando eu ainda trabalhava na primeira passagem nas categorias de base. A gente busca fazer trimestralmente conversas, reuniões entre a categoria sub-13 e sub-14, avaliações dos jogadores do sub-13. A comissão do sub-13 passa essas informações para o sub-14. O sub-14 participa, questiona. Quando chegar lá no final do ano, não é novidade mais aquela avaliação. Eles já acompanharam o processo de desenvolvimento. Então, eles se sentem muito mais envolvidos, comprometidos com a continuidade do que se chegasse no final do ano e dissesse assim, olha só, Diego, agora você tem que escolher quem você quer trabalhar e o resto você pode jogar fora. Porque é isso que foi feito muitas vezes. A gente precisa, claro, hierarquizar o que deve ser feito com 12, com 13, com 14 e assim sucessivamente, mas a gente precisa fazer com que a comissão técnica da idade mais velha participe do processo de avaliação da idade mais nova. Com isso, a gente minimiza o impacto de chegar no final do ano e ter que decidir entre A e B simplesmente depois de 10 dias de treino ou de 15 dias de treino. Então, esse eu acho que é o melhor caminho para isso. Não existe, na minha forma de ver, outra forma de minimizar esse problema, tá, Diego? Boa. Professor, agora vamos falar um pouquinho do treinador da base. Você acredita que o treinador da base ele tem que participar da equipe profissional para ir ganhando experiência? Não sei como é que é no Corinthians, não sei se é assim, sub-20 participa, é o auxiliar do treinador. Ele é no Corinthians, como é que é no Corinthians a parte do treinador? Não funciona dessa forma, tá? Nenhum clube no Brasil funciona dessa forma, com o treinador da base sendo um dos auxiliares da equipe principal. Nenhum clube no Brasil que eu saiba é dessa forma. Uhum. Talvez alguns clubes com menores condições financeiras podem agir dessa forma, clubes menores que têm que otimizar o processo do funcionário, acaba podendo ter esse caminho. Eu acho que é um excelente caminho, porque na hora dessas informações chegarem no departamento profissional na transição, elas vão chegar muito mais direcionadas àquilo que se busca e àquilo que se quer, e por um membro que provavelmente já vai ter a confiança do treinador principal, porque faz parte do seu dia a dia também. Já se reconhece. Essa história que se diz no futebol, confie em mim, não existe essa história de confie em mim.
A confiança a gente adquire com o passar dos dias, com as atitudes, com as formas de encarar cada uma das situações. E a gente, com essa forma de encarar, de tomada de decisão, é que a gente vai ganhando a confiança ou prestando confiança aos demais membros da comissão técnica, diretoria e assim sucessivamente. Então, aqui no Corinthians funciona. Cada categoria tem a sua comissão técnica e elas interagem, né, através de reuniões que a gente promove dentro do clube, através da utilização de uma sala para todas as comissões técnicas, que são aquelas conversas informais, que muitas vezes elas têm até mais valor do que uma conversa formal de pegar um tópico e ir lá e debater esse tópico especificamente. No Corinthians, a gente está tentando modelar um pouquinho diferente. Agora, com essa pandemia, a gente vai precisar rever novamente. Mas a ideia é tornar a ideia era tornar o Sub-23 como a porta de entrada do departamento profissional. Como hoje a gente não sabe se a gente vai ter competições no Sub-23, que a CBF ainda não se pronunciou, talvez a gente tenha que voltar a fazer como era feito no passado, ainda fazer a porta de entrada principal ser o Sub-20. É uma coisa que a gente está debatendo ainda nesse período aí de fim de pandemia. Legal. Vitor? Professor, na sua opinião, por que o Brasil anda produzindo tão poucos camisa 10 igual produzia antes? Eu vou me dar o direito de discordar um pouquinho. Eu acho que a gente produz um camisa 10 de acordo com o futebol, da demanda do futebol moderno. Isso, o espaço que se tinha na década de 70 e na década de 80 para o camisa 10 circular, dominar, pensar, escolher, é muito diferente do jogo que se joga hoje. Então, eu acho que o camisa 10 hoje, se a gente pegar a característica, o que o camisa 10 era? Ele era o organizador, né? O articulador. Foram essas alcunhas que foram sendo dadas para o camisa 10 ao passar dos tempos, né? Organizador, articulador, pensador. Isso tudo que ele tinha, pelo espaço que o jogo proporcionava, acabou hoje caindo para os zagueiros. Hoje a gente já passou a ser dos volantes dessa organização, Isso. Já passou a ser dos laterais, e hoje ela está com os zagueiros e quiçá, quase no goleiro. É só você pegar a importância que o Sampaoli está dando ao Everson, quando ele contratou do Ceará, e agora, possivelmente, levando para o Atlético Mineiro. Então, eu acho que continua existindo os camisa 10. Eu acho que somente eles jogam numa zona de campo em que eles não conseguem mais fazer tudo aquilo que a gente via o Zico fazer, que a gente via o Rivelino fazer, porque o espaço, quando ele domina a bola, já tem 2, 3 jogadores no centro do jogo, pressionando ele, tirando os espaços. Então, você acredita que é por isso que talvez o Ganso não tenha rendido tanto nesse futebol moderno? Olha, eu acho que o Ganso, dentro daquela estrutura do Santos, onde ele realmente conseguiu desempenhar um futebol maravilhoso, que o levou até mesmo a convocações para a seleção, ele tinha uma estrutura em torno dele em que ele poderia ser esse elemento que marcava menos, que corria menos, mas que distribuía e dava o tempo necessário para que os laterais passassem, para que o Neymar se movimentasse. E ele, saindo daquela zona e daquela região que o camisa 10, que você, acho que você na pergunta fez, que é aquela zona que ele jogava de costas para os volantes, porque o Ganso não jogava de costas para os volantes do Santos. Ele vinha aqui no pé dos volantes aqui do Santos, pegava a bola e jogava de frente. Então ele saiu daquela zona que ele usava a camisa 10, mas ele jogava na posição e função na parte ofensiva do camisa 5. Então ele já percebeu isso. E a engrenagem do Santos funcionava muito bem, com o apoio dos laterais simultâneos, com os movimentos do Neymar e do... Eu não me recordo quem era o outro atacante que jogava do lado direito. Talvez o Zé Lopes. Robinho também jogava, o Robinho jogava no início. Isso. Então, assim, era uma engrenagem que facilitava a distribuição de passes do Ganso, e aí ele conseguia se sobressair. Eu acho que sim, que se ele não vier para essa... Até o Diniz usou ele o ano passado no Fluminense como um volante. Isso. Então, e o jogo São dele Paulo tentou também. São Paulo tentou também lá no Sevilha. Porém, faltava a fase defensiva, né? Com o São Paulo, que é muito exigente para todos os jogadores da equipe. Então, acho que não é que a gente deixou de formar, não. Eu acho que o futebol quer um 10 diferente hoje. Um 10 que saiba se posicionar de costas e de lado para o gol, que tenha a possibilidade de giro, de quadril, para poder se voltar, depois de receber a bola, se posicionar de frente, que tenha muita infiltração pisando na área, porque ele joga logo atrás do camisa 9.
Então, acho que é um 10 diferente que o futebol moderno exige. O Tite cita muito o Arthur como esse jogador, né, que sai de uma zona tranquila e entra para uma zona de conflito para desafogar o time. Quem faz bem isso aí é o De Bruyne, da Bélgica. De Bruyne. O Coutinho Bruno Guimarães, faz muito bem também, Coutinho. Entendeu? Acho que Arthur, Bruno Guimarães, deu um exemplo perfeito. São jogadores que de trás sabem se infiltrar nesse espaço, sabe? Matheus Henrique, do Grêmio, que é outra característica parecida com a do Arthur. São jogadores que vêm de trás e que sabem usar o espaço entre as linhas. Mas esse jogador, o camisa 10, talvez se a gente colocasse ele numa estruturação, ele seria aquele cara que já recebe entre as linhas, ele não faz a infiltração para estar entre as linhas. Entendi. Beleza, show. Professor, na base, teve bastante sucesso na base, né? Vários títulos aí que a gente observa. E no profissional, talvez não tenha tanto êxito assim. Qual a dificuldade, na sua opinião, que o treinador da base tem quando ele chega no profissional? Olha, de certo modo, um pouquinho dessa mesma dificuldade que os jogadores que surgem da base e chegam no profissional, essa exposição, né? Quando você está num clube menor, muitas vezes, eu, por exemplo, posso dar uma experiência minha. Quando eu saí da equipe B do Internacional para a equipe profissional do Juventude, eu não tinha o hábito de dar entrevista coletiva, eu não tinha o hábito de me reportar aos canais de comunicação frequentemente, era uma vez ou outra quando tinha uma competição especial ou alguma final de campeonato. E eu cometi equívocos gigantes de brigar com a imprensa por causa de opiniões pessoais da imprensa. Então, assim, a primeira grande mudança que eu acho que o treinador precisa estar preparado é para encarar esses momentos de se expor perante a imprensa e entender que o papel da imprensa ela é instigar normalmente aquilo que você não faz bem, aquilo que você tem de problema. Ela não vai falar das coisas boas que você tem, porque isso não vem de jornal, não vem de notícia. Então, ela vai falar dos pontos negativos. E você precisa entender que ali você não está se comunicando com o repórter. Você está se comunicando com os torcedores que estão atrás da TV, que estão atrás do rádio, né? Então, precisa ter calma, precisa engolir a raiva que você fica das perguntas e se pronunciar com uma cara de paisagem para que você possa se comunicar. Pensa, eu estou falando com o meu torcedor, eu estou falando com o cara que está escutando o rádio, e não com o repórter. Então, essa é a primeira coisa. Os meus resultados, realmente, eu acho que eles, se a gente comparar com o departamento de base, eles deixam bastante a desejar, é muito claro. Porém, é muito claro que a gente não busca, as pessoas não buscam entender os processos, né, de cada situação. Posso aqui rapidamente passar, não vou ficar aqui defendendo se o resultado foi bom, se foi ruim. É óbvio que tem coisas que eu poderia ter feito melhor, não tenho a menor dúvida disso, mas Juventude tinha caído da Série B para a Série C. Saía de um orçamento de 1 milhão por mês para um orçamento para o estadual do Rio Grande do Sul de 110 mil por mês. Então, ou seja, não tinha jogador nenhum. Em 10 dias nós tivemos que montar um time pagando 110 mil para 25 jogadores. Então, é um grande impacto para toda a estrutura do clube. E isso atrapalhou demais. Por exemplo, no Bragantino, a relação política foi muito, muito problemática com o Chedi, com o Andrés, com o Roberto de Andrade. Era um triângulo que não fechava muito a conta, né, na época. Assim. Então, essa do Bragantino foi até uma curiosidade, né? Porque eu lembro que foi uma parceria, né, que o Corinthians fez com o Bragantino na época. E você veio emprestado, né? Se não me engano, foi a primeira vez que eu vi um treinador ser emprestado para outra equipe. Então, assim, e naquele momento a gente teve muitos problemas por não ter participado dos acordos, de saber o que era a responsabilidade de quem. E isso interferiu demais no trabalho. Você, que é daí da cidade, você sabe como o Marquinhos leva um jeito diferente, né? Ele acha que pagar o salário não é obrigação, que ele só paga se ganhar o jogo. Então, tinha muitas coisas para administrar e talvez me faltasse maturidade naquele momento para viver isso. Que, felizmente, para mim, eu trabalhei só em grandes clubes e nunca tive problema de salário atrasado, nunca tive problema de administrar jogador que não recebia, era tudo em dia. Então, foi um impacto muito difícil que o treinador precisa estar adaptado. Posteriormente, no Corinthians, um momento total de transição, né, de troca de jogadores, de troca de comissão técnica, de troca de profissionais que cercavam a estrutura. E por mais que eu fosse um cara da casa, mudar tudo ao mesmo tempo é quase que um assassinato, né? Então, foi uma coisa muito difícil na época, mas não tinha o que fazer. Guarani agora a mesma coisa, um acordo com o presidente, questões políticas interferindo diretamente. E no Vitória,
acho que foi, na realidade, as pressões sofridas pelo Paulo Carneiro, que era o presidente, para minha demissão, porque os resultados, se pegasse só o pós-Copa América, a minha equipe era a 5ª colocada na Série B naquele momento. Então, não justificaria. Era notório e claro que a equipe tinha evoluído com a possibilidade de treino e a mudança de parte do elenco. Mas eu sei que o futebol, como eu disse numa das respostas anteriores, precisa de resultados imediatos. Você primeiro precisa de resultado para depois implantar a sua ideia. Contra a lógica do mundo corporativo, né? Se a gente passar numa empresa, que primeiro você precisa trabalhar para depois ter resultado. Não, no futebol, primeiro eles querem resultado para depois você ter o trabalho. Então, eu acredito que essas dificuldades, elas atrapalham bastante. Acho que outra coisa que influencia é o capital simbólico daquele profissional que vem da base. Muitas vezes ele não tem um capital simbólico e isso faz com que ele tenha que, todo dia, justificar sua presença como comandante daquela equipe, né? E isso é um desgaste muito pesado, né? Todo dia ter que estar afirmando e reafirmando as suas condições de ser o treinador de uma equipe profissional. Então, são coisas que eu acho que o treinador tem que estar preparado para vivenciar. Boa. Diegão, manda a sua aí, Diegão. Professor, no ano de 2017 você foi auxiliar do Carille. Na sua opinião, qual a principal característica daquele Corinthians? Nossa, aquele Corinthians lá dava gosto de ver jogar, cara. Eu acho que a principal característica era uma equipe que tinha um senso de compensação, tanto nas fases ofensivas quanto nas fases defensivas, de um jogador, por exemplo, o lateral fazia uma jogada, o Fagner fazia uma jogada, o Rodriguinho não se importava de ir lá e se posicionar como lateral. Então, essas compensações de posicionamento para manter a estrutura sempre sólida foi um dos grandes pontos que foi muito pouco destacado, mas nós que estávamos internamente sabíamos o quanto era valorizado por nós e pelos atletas isso. Outro ponto que ficou marcante foram as triangulações pelo nosso lado direito, acho que marcaram a equipe entre Fagner, Jadson e Rodriguinho. Primeiro turno, esses três carregaram o time praticamente na construção do jogo ofensivo. Claro, com um finalizador que estava dando tudo certo, né, que era o Jô, né, fez gols de tudo quanto é forma e modo e ajudou a gente pra caramba. Uma equipe que sabia muito bem se defender. Ela era, como dizem os uruguaios, né, que eu, por ser do Sul, trago muita cultura do povo uruguaio. Os uruguaios, quando se defendem dentro da sua grande área, eles não sentem a veia do pescoço inchar. Para eles é como se eles estivessem jogando na área adversária. E a bola cruzada de um lado e bola do outro, eles vão só tirando. Carinha, tu olha para eles, não estão nervosos, não tem nada. E o Corinthians tinha esse perfil. Sabia se defender, sabia estar em posições de dificuldade, mas mantendo a serenidade, mantendo o equilíbrio emocional, sabe? Eu acho que era uma equipe muito sólida emocionalmente também. Acho que essas são as principais características daquela equipe. Boa. Professor, a gente vai estar chegando ao fim da nossa live aqui e tem um quadro que os professores aqui... Eu preciso de 5 minutos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí que são do futsal. Ah, sim, aí. Quer fazer? Pode fazer então. Vamos fazer antes, então. Qual a relação, pensando nesse curso que eu vou dar na CBF, em 1 minuto, que vocês poderiam aí, cada um de vocês que tem experiência no futsal, poderia me trazer, qual a relação de conexão entre a tática individual e a tática de pequenos grupos do futsal para o futebol? Vitor, quer começar? Individual do futsal para o futebol, eu acredito que o atleta pega mais na bola, né? Tem muito mais contato no futsal. Isso pode evoluir o atleta individual. Coletivo, eu acredito que o futebol tem muitas... se for analisar, por exemplo, vamos pegar o Diniz, ele gosta de falar muito isso, que o futebol existem várias quadras, ele materializa o futebol como várias quadras espalhadas no campo. Em muitas situações 3 contra 1, 3 contra 2, 2 contra 1. Eu acho que o futsal tem muito isso o jogo inteiro, né? O jogo inteiro é transição, 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2. Esse é um ponto de vista. Diegão? A tática individual, eu concordo com o Vitor. Agora, a tática coletiva, eu acredito assim que o futsal, o jogador, ele sabe atacar os espaços vazios e em quais momentos ele deve atacar os espaços vazios. Isso seria muito interessante se o campo começasse a utilizar mais, pois eu vejo que tem muitos espaços vazios que dá para o jogador acabar entrando, infiltrando,
E como o Vitor falou, há momentos no futsal e no futebol que se joga 3 contra 2, 4 contra 4, num espaço reduzido no campo, no caso, né? 4 contra 3 e assim sucessivamente. Vai lá, Diego. Guilherme, desculpa. Concordo com meus companheiros aí. Acho que a relação do jogador com a bola, principalmente na iniciação, acho que é interessante, porque ele vai ralar mais na bola, posteriormente você vai evoluir um pouquinho mais ele. Essa é a minha opinião. Em relação à tática coletiva de grupo, eu acho que são os momentos do jogo ali. Tem a triangulação no futsal, que é bastante, né? Faz bastante triangulação, atacar o espaço vazio. É um jogo mais dinâmico, mais rápido, né? Como a gente viu uma live recentemente do Diniz também, ele citando, né? Ele usa muito os espaços da quadra no campo dele, né? E situações de 2 para 1, 3 para 3, 3 contra 2, enfim, são situações que a gente observa no campo que são bastante comuns no futsal, né? Sim. Acho que eles resumiram tudo aí que a gente ia falar, mas eu acredito também que é isso aí. É o 1 contra 1 na individual, na tática coletiva e no 1 contra 1 também no individual, e também o contato com a bola também, que o atleta tem bastante contato com a bola no futsal. E no coletivo é que a quadra é um mini campo, né? É vários mini campos. Então, assim, eu acho que acredito que seja isso. Eu acho, assim, vou fazer um apanhado sobre as colocações, eu concordo com vocês. Eu acho que quando a gente fala, só daria como uma situação para vocês estarem atentos, quando a gente fala de tática individual, a gente não está falando da técnica, a gente está falando da gestão do espaço relacionado aos seus companheiros, seus adversários, como é que ele se posiciona e interage em relação a esses espaços, tá? Porque a técnica do futsal tem muitas particularidades que não são usadas no futebol de campo. Por exemplo, o domínio de solo ele não é usado no futebol de campo. O tipo de finalização de bico é muito pouco utilizado. Talvez o Romário e mais algum ou outro que utiliza. Então, tem diferenças nessa técnica. Mas eu acho perfeito. Eu acho que o futsal ele tem conexão com o futebol de campo quando ele te dá o elemento principal do jogo, que é a bola, muito mais vezes ao seu contato. Esse é o ponto determinante. Então, se eu tenho muito mais vezes o contato com a bola ou me coloco muito mais vezes à disposição de ter o contato com a bola, eu tenho que tomar milhares e milhares de decisões muito mais rápido do que no futebol de campo, porque a bola está sempre numa posição de definição, está sempre próximo da meta, do objetivo que é finalizar. Outro ponto que hoje eu fui tomar um café à tarde com o Bié para falar sobre isso, que é o treinador do profissional do Corinthians no futsal, e a gente discorrendo, é o fato de que a reprodução de 1 para 1 no futsal ela é constante todo o tempo. No futebol de campo, muito menos vezes acontece 1 para 1. É muito mais desequilíbrios através de passes e de rupturas do que de drible efetivamente ou de enfrentamento efetivamente. Então, eu acho que tudo no futsal ele é potencializado daquilo que acontece no futebol de campo. Você consegue fazer com que aquela situação tática aconteça muito mais vezes do que efetivamente num jogo de futebol de campo ela acontece. Se no futsal você tem o tempo jogado, vamos falar de tempo jogado, 40 minutos, e no futebol de campo você tem, em média, 60, 50 minutos, o número de vezes que você vai se deparar com 1 para 1 no futebol de campo é infinitamente inferior ao número de vezes que o jogador de futsal se deparou com essa situação num tempo menor. E a gente está falando em momentos ofensivos, fora o retorno no futsal, que pode ser muito utilizado no campo, que por ser 4 contra 4, o retorno vai ter que ser dobrado. Se você tem que marcar o colega que está atacando. Os tipos de encaixe de marcação, no futsal hoje em dia poucos usam a marcação individual, mas ainda usam, porque a troca de jogadores ela é permanente, a gente sabe que gera um desgaste muito maior físico de marcar individual. Mas como eu tenho a possibilidade de trocar inúmeras vezes, eu posso fazer 2 minutos para um quarteto, 2 minutos para outro quarteto e vou marcando individual o jogo todo. No futebol de campo isso é impossível. Mas eu posso fazer a estruturação do bloco zonal, da marcação por quadrante, que é essa nomenclatura que eles usam no futsal, que é a marcação zonal no futebol de campo. Então tem muita conexão, sabe? Eu acho que a gente, é tradicional, né, histórico a gente resgatar jogadores do futsal para o futebol de campo no futebol brasileiro. Hoje os europeus começaram a fazer isso também, a estimular o jogo de futsal para depois tornarem esses mesmos atletas em atletas de futebol de campo. Então, muito boa a resposta de vocês, é esse o caminho mesmo, é encontrar paralelos, aonde estão as conexões
do futsal com o futebol de campo. Claro que a gente precisa ter doses. Eu não posso, né? A gente já viu o próprio Falcão de tentar jogar futebol profissional e não conseguir ter o mesmo desempenho que o futsal, porque talvez tenha sido tardio essa mudança dele. A gente vai mais para trás ainda, eu não sei a idade de vocês, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Manuel Tobias, que foi escolhido muitas vezes o melhor jogador do mundo de futsal, foi jogar futebol de campo também no Atlético Mineiro e não conseguiu. Nós temos lá no Grêmio o Ortiz, o pivô. Ele era pivô do Internacional, jogou lá na Espanha, foi da seleção brasileira há muito tempo, foi jogar no Grêmio, não conseguiu. Porque talvez a transição tenha sido muito tardia. Porque existe uma adaptabilidade ao jogo. Papagaio? Muitas vezes... Papagaio, é isso aí, ó. Então, assim, tem muita coisa bacana para a gente extrair, mas tem que ter equilíbrio e cuidado. Já pegando esse gancho aí, professor, você falou aí da adaptação tardia, o Lucas Piton, a gente tem essa informação dele que no futsal ele é um destaque, né? No campo, você acha que vai demorar um pouco para ele se adaptar? Olha, eu acho, Guilherme, que ele já atingiu um nível muito bacana, né? Que é estar no profissional do Corinthians, ter jogado já clássico, já... eu acho que é questão de tempo e oportunidade. Pô, tu vê que o Corinthians pagou uma nota para trazer um valor alto para trazer o Sid Clay e, na realidade, o Piton é que estava jogando. Então, ele é um jogador que, quando ele tinha 16 anos, que ele fez a transição tardia, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18 de futsal. E ele teve que tomar a decisão. E o clube deu a oportunidade de tomar a decisão. É claro que o clube decisionou ele a decidir pelo futebol de campo. E, aparentemente, a decisão, por enquanto, está acertada. Porque a gente sabe que um craque no futsal, falando financeiramente, vai ganhar aí 30 mil, 20 mil. Um craque no futebol de campo vai ganhar 500 mil, 600 mil. Então, tomara que ele consiga realmente performar e possa ter escolhido a decisão correta, né, para que ele não tenha arrependimento no futuro. Bacana. Boa. Agora sim a gente vai para o final da nossa live aqui, da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. E a gente tem um quadro aqui no programa aqui que chama Aí é Categoria. É quando o treinador escolhe os seus 11 melhores que está atuando no Brasil não, que é brasileiro e ainda está atuando ainda. E o treinador. Os 11 melhores e o treinador. Cara, eu vou seguir a linha muito próximo do que o Tite está fazendo. Primeiro, porque eu sou um fã dele. Eu botaria o Tite como treinador. Eu acho que é o cara que está mereceu por tudo aquilo que construiu na carreira. Na lateral direita, eu sei lá, cara, eu ainda tenho um pouco de dúvida nessa posição, sabe? Acho que o Danilo é um bom lateral. Acho que a gente tem o Daniel Alves, mesmo mais velho, mas ainda com um nível de jogo muito elevado. Eu não cravaria um jogador nessa posição. Não cravaria. Acho que a nossa defesa está muito bem servida com o Marquinhos e com o Thiago Silva, ainda mais eles agora jogando. É claro que o Thiago está perdendo a posição no Paris, mas jogando junto, acho que a gente ganharia um acréscimo, né, no miolo da defesa, se os dois pudessem jogar junto no Paris e jogar junto na seleção. Lateral esquerda, também é uma mesma questão do lateral. Acho que nós temos boas alternativas. Acho que tem um cara que ele foi uma vez convocado e que eu tenho acompanhado e até acompanhei desde a época de lançamento. Fui um dos que ajudei a promovê-lo, né, no Juventude, que é o Alex Telles. Acho que é um cara que merece. Mas acho que o Marcelo ainda tem uma lenha boa para a seleção, tem muito recurso, tem muita experiência. Os volantes, acho que a gente... Fabinho está jogando fino da bola, cara. Merece realmente ter uma situação aí. Jorginho também tem jogado demais, cara. O próprio Arthur, do Grêmio, está jogando menos no Barcelona, mas acho que tem situação aí. Neymar, Gabriel Jesus e Neymar, Gabriel Jesus. Não sei quem eu botaria na outra ponta, não. Tem tanta gente para escolher um, cara. É muita gente boa, velho. Sei lá, talvez botaria o Gabriel Jesus do lado e o Firmino, como o Tite fez na última Copa, no último jogo de preparação aí.
Boa. Acho que seria isso aí, cara. Mas tem muita gente boa, cara. Eu quando eu recebi essa situação, eu pensei, vou escrever, mas eu digo, não vou escrever, vou deixar para minha memória mesmo na hora e vou te dizer, é muito difícil, cara, pensar em tanto jogador. E o treinador é o Tite mesmo? Tite, não, esse eu É não o tenho quadro mais dúvida. tranquilo. É o quadro mais tranquilo, nossa. A pergunta mais suave. Você imagina. Tá sossegado. O Guilherme. Agora, professor, vamos para as rapidinhas do Futástico aqui. São perguntas bem simples. Se quiser pular na hora, pode pular à vontade, Boa. beleza? Aí você decide se quer resposta curta, resposta longa, fica à vontade. Fechado. Vamos nessa. Pode ir? Claro. Defina Osmar Loss. Cara, um cara comprometido com o clube que trabalha, com a sua filosofia, com as suas ideias, um trabalhador, um cara que gosta de ser confrontado das suas ideias, porque acredita que com o confronto de ideias há evolução, há o crescimento. Um cara que respeita, que não precisou pisar na cabeça e nas costas de ninguém para chegar onde chegou, que foi por sua dedicação e sua disciplina e seu trabalho. Um ídolo no esporte. Tem dois, cara. Ayrton Senna e Gustavo Kitta. Se não trabalhasse com futebol, seria? Cara, eu ia trabalhar com esporte olímpico, cara. Eu ia trabalhar com esporte. Base ou profissional? Tenho prazer pelos dois, mas tenho como plano de carreira o profissional. Melhor jogador brasileiro hoje? Neymar. Melhor treinador brasileiro? Tite. O Corinthians, para mim, é? A oportunidade que me foi dada para um grande reconhecimento em nível nacional. Ídolo na música? YouTube. O jogador mais resenha que já trabalhou? Tem bastante, velho. Mas eu acho que eu vou dizer dois, cara. Dois mais resenha. Não, 13 eu vou dizer. Sandro, que está no Goiás, hoje volante. Walter, que está no Atlético Paranaense. E Marinho, que está no Santos. Só fazer um corte pequeno aí. O Ney, lateral do Inter, também citou o Sandro. O Sandro é muito resenha, velho. Que é o tempo todo. Que é o tempo todo gracinha. Essa é clássica, professor. Cristiano Ronaldo ou Messi? Aí complica. Muito, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que o Messi é a exposição do talento puro, entendeu? É aquilo que brilha os olhos de todo mundo. Mas o Cristiano Ronaldo, talvez para o treinador, seja o exemplo de um jogador para uma equipe. Porque ele se prepara, ele tem foco, ele é comprometido, sabe? Ele é difícil, cara. Eu pulo essa. Título com o clube do coração ou chegar à CBF? Porra, meu. Chegar à CBF, cara. É o suprassumo de qualquer carreira, é chegar no topo da sua seleção nacional. O melhor jogador que você já trabalhou? Trabalhei com muito bons jogadores. Muito bons jogadores. Vou cometer uma infelicidade se eu citar um aqui, cara. Mas eu acho... Vou dar dois de novo. Não vou ficar com um só, não. Alexandre Pato e Tyson. Melhor treinador que já trabalhou? Que eu trabalhei no mesmo clube, né? Vou encarar dessa forma, né? Também vou ficar com dois. Tite e Abel Braga. Romário e Bebeto ou Ronaldo e Rivaldo? Pô, a dupla eu vou ser obrigado aí com Romário e Bebeto, saudosista total. E para fechar, professor, o que falta para o Hexa? Eu acho que é isso que a CBF está buscando fazer, que é a continuidade. Continuidade de um treinador, de uma comissão técnica. Tem exemplos aí muito claros aí na Alemanha,
exemplo muito claro na França, de continuidade, que deram retornos muito positivos na Espanha. Todos os últimos campeões aí tiveram uma continuidade bacana de tempo, de experiência, de poder perder uma competição para depois ganhar a outra. Acho que a gente está no caminho certo. Boa, bacana. Agora vamos para as considerações finais. Diegão, por favor. Professor, muito obrigado pela aula, pela visão tática. Com certeza, a partir de agora, eu vou olhar o futebol com os outros olhos. E a base também. Muito obrigado. Sucesso na temporada aí e muito sucesso na carreira. Vitor? Professor, obrigado por ter feito o nosso convite. Sucesso na temporada. Conforme eu sempre falo aqui, Futástico é a casa do futsal do futebol. Está aberto as portas do canal, quando quiser voltar. E sucesso na carreira. Guilherme? Professor, muito obrigado por ter atendido a esse pedido do Futático. Foi mais uma aula que você deu para a gente aqui. Acho que foi bem claro nas respostas. A gente até estava comentando aqui isso. Muito sucesso na carreira, professor. E quem sabe um dia a gente pode estar fazendo uma live ao vivo, né? Acho que foi bacana para todo mundo aqui. Desejo muito sucesso. Um abraço. Tamo junto. Valeu, professor. Obrigado por ter atendido nossa solicitação aqui. E obrigado mesmo. E sucesso na sua carreira aí. Que a gente se encontre nos campos ou nas quadras aí. Professor, deixa suas redes sociais também para a galera acompanhar. Obrigado a Professor. vocês, rapaziada, aí pelo convite. Foi muito bacana, que eu digo, a troca de informação ela é sempre benéfica, cara. Eu fico muito feliz de poder compartilhar experiências. Eu digo que eu não compartilho conhecimentos, eu compartilho experiências, cara. Conhecimento é quando você absorve e você percebe que aquilo é aplicável. Então, eu fico muito feliz de poder falar com pessoas da área, com pessoas que buscam melhorar. É sempre bacana. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite mais uma vez. Fiquem à disposição aí para vocês entrar em contato comigo quando precisar de alguma coisa, dentro da minha demanda de trabalho. Se eu puder atendê-los, vou atender com o maior prazer do mundo. Pode me seguir nas redes sociais, eu tenho só duas, Twitter, né, Osmar Loz, @Osmar Loz, normal, e meu Instagram é _, Osmar Loz. Então é bem simples os dois, tá muito fácil da galera seguir, pode mandar perguntas por lá. Eu tenho agora, nesse período de quarentena, interagido muito mais do que normalmente eu interajo com as pessoas, né? Então é um bom caminho também para a gente trocar conhecimento e informações. Obrigado, fiquem com Deus, se cuidem e que a gente possa ter o nosso futebol de volta o mais rápido possível. Obrigado, professor. E valeu, galera de casa. Sigam nas redes sociais. Ativem a sineta aí, a famosa sineta. E curtem nossos vídeos aí, que logo, logo a gente está de volta. Valeu, obrigado.